você foi criado pela sua avó e eu também fui criado pela minha avó. Então não tinha como ela saber se ele era casado ou não. E ela acreditou que ele era um cara livre. E não era. E pior, ela conhecia a esposa dele. Na mesma época, ela foi expulsa de casa por vários motivos. E contigo no ventre. Comigo no ventre. Por exemplo, hoje você é uma pessoa que tem um podcast chamado Pais e Filhos. Por que você tem esse podcast? Com este nome e com essa finalidade. Quem começou a fazer esse tipo de música no Brasil não estudava, irmão. Pouco sabia ler. Hoje, de maneira extraordinária e sensacional, nostálgico, eu tô aqui com a voz embargada, o coração balançando, porque eu vou entrevistar um cara que... Não, a minha infância ali, que eu sou um pouquinho mais novo que ele, mas na minha infância ali ele já era o cara que educava a gente. Olha, entenda bem o que eu vou te dizer. Existe você ser alfabetizado e existe você ser educado. Ele bem disse aqui nos bastidores, a gente trocando uma ideia. Tem gente que é alfabetizado, mas não tem educação alguma. E uma das premissas que eu trago até hoje, desde pivete, até os tempos atuais e toda a minha trajetória, teve alicerce também produzido por ele, através das suas músicas, das suas atitudes, do seu proceder, que era a educação das ruas. Aqui já tem algum spoiler para você entender, porque ele é estilo demais e cada óculos desse aqui nós vamos falar de uma trajetória. Eu não vou demorar muito para falar, vou falar agora. Eu estou entrevistando e trazendo para vocês Taíde, mano. Sabe o que é Taíde? E aí, Angelo? Máximo! Gostou do trocadilho? Com base nisso foi meu nome. Com base nisso também que eu posso te falar. Ô, mano, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por disponibilizar um tempo pra gente poder trocar essa ideia aí. Eu tô arrepiado, irmão. Deve ser o frio. Nossa. Deve ser o frio, mano. Então vamos fazer igual os boleiros agora, faz assim, né? O frio. É. Isso pra mim, assim, simboliza muito. Vocês não têm noção do que é isso? De você entrevistar um cara que é seu ídolo. Obrigado. Um cara que a gente aqui viajou já algumas ideias. Quem pegou o trenzão sabe o que eu tô falando. Pode crer. Quem tomou carreira da polícia pela opressão da ditadura sabe o que eu tô falando. Quem ouviu falar de Lago São Francisco, Santa Efigênia, Rua Direita, Calça Ali, Leves, Mocassim. Dali é da Leves. Dali da Leves, Calça Ali, Leves, lembra? É, eu lembro. Não vai me dizer que você foi vendendo também lá. Não, mas eu vi. Mas vi, a gente comprava desses caras, né, na eu rua. Vi, e eu tinha vontade de trabalhar daquele jeito lá na época. Mapping, Mesbla. Ducal. Vocês estão entendendo que o papo aqui vai ser nostálgico, que a gente vai viajar na história, e viajar na história com uma propriedade gigantesca de muita cultura que perdura até hoje e que é respeitada até hoje. Eu tenho 52 anos, eu reverencio esse cara. Obrigado, mano. De uma maneira assim ímpar, porque é o que eu falei. Esse cara faz parte da minha educação. Eu me emociono pra falar, Taíde. Obrigado, mano. Eu me emociono muito, porque o que me manteve vivo nessa minha trajetória também foi esses ensinamentos seu, Mano Brown, Dexter e tantos outros, que o hip hop, que é essa semente que floresceu como vocês, né? Flor de Lótus e outras paradas. E obrigado por ter salvado tantas vidas, mano. Eu que agradeço, mano. Eu que agradeço que você tá aí firme e forte e expandindo ainda mais essas mensagens, né, mano? As palavras. É importante isso. Me emociona, de verdade. Muito obrigado, eu que agradeço, irmão. Agora é hora do profissional chegar, né? E assumir o posto, né, mano? Vamos lá. Vamos explicar porque temos esse copo, porque temos esta taça. Taíde, lhe parabenizo e lhe presenteio, porque eu sei que você gosta de degustar uma boa bebida. Eu gosto. E trouxe aqui, meu irmão, pra você ficar bem à vontade, esse humilde, amado mestre Royal Salu. Olha essa humildade aqui. Olha o tamanho dessa humildade. Pra você. Poxa, cara. Com todo carinho, meu mano. Olha que coisa mais bonita. Olha aí. Essa daqui não é daqueles negócios que você tem que deixar na caixa, não. Isso aqui você tem que tirar da caixa. Tira. Olha só. Pô, muito obrigado, Angelo. Você não merece... Agradeço, você merece muito mais. Nada menos do que isso, mas muito mais. Eu posso... O presente você tem que experimentar, né? Eu vou ficar apreciando aqui. E outra, eu já preparei aqui, ó. Eu já, tô né? contigo. Eu nunca bebi trabalhando aqui, fazendo, mas eu com você hoje, eu quero viajar no tempo, eu quero voltar a ser criança, eu quero voltar a ser jovem. Eu não vou beber muito, porque eu ainda tenho compromissos hoje. Então vamos dar só aquele tapa, de tá? leve. Mas eu vou dar um tapinha, né? Não custa nada. Eu tô sem unha, eu vou pedir alguma coisa pra me ajudar. Quer que eu te ajude, meu irmão? Eu tô sem unha aqui, mano. Vambora. Pô, você não pode ser artista, você não pode quebrar unha nessa hora.
Ó, minha esposa que o diga, porque Vamos, toda por favor, hora... Vinícius. Porque Gentileza, produção. Ó o Vinícius aí, fortalecendo a gente E aí, produção. Vinícius? Firme e forte, hein? Cuidado aí, hein? Não, nosso diretor, hein? Pode acontecer acidente. Tô nervoso aqui, mas vamos lá, deu certo. Aí, pronto. O meu nome é Taíde, não tenho RG, não tenho... Ó, Vinícius, obrigado, irmão. Olha só, hein? Que cheiro bom! Esse aqui... Deixa eu até tirar um pouquinho. Deixa eu tirar esse lacrezinho, porque senão vai pegar bem no gargalo. Isso, irmão. Pra você que estamos assistindo, fica desesperado quando tem muita água no copo do gelo, é só fazer como eu, sem frescura. Sem frescura. Vire aqui na canequinha e um abraço, entendeu? Eu vou trazer, hoje eu falei só de nostalgia, eu vou trazer uma lembrança aqui que eu acho que você vai buscar. Quero ver. Dini é um gênio. Pô, mano. Você sabe que o primeiro rap que eu ouvi do Will Smith foi em cima desse som aí da Dini é um gênio. Dessa base? Sim. Agora você, né? Meu irmão, por favor. Que é... Como que é? Girls Just Nothing But Trouble. Acho que esse é o nome. O cara não sabe nem falar o português direito, fala inglês. Mas a gente vai tentando gastar, né? Mas é uma música muito boa. Vai pôr o cachorro na casinha, não? Vamos pra ele não fugir. Pra ele não fugir. Cara, olha. A carrocinha tá por aí, né? Carrocinha tá aí. Opa, tá mal fechado. Peraí. Pra não quebrar, que senão fica ruim. É isso? É isso. Agora sim. Cuidado aqui. Tem que fazer curso pra pôr na terceira. Ó pra casinha, cachorrinho. Aí, já é Elvis. Agora... Eu tenho certeza que essa história vai fazer assim hoje, ó. Isso. Pode deixar ela aberta se quiser, viu, amigão? Vamos lá. Ó, um brinde. Um brinde ao respeito, à amizade, liberdade e, acima de tudo, consciência, né? E a educação. Se a gente não tem educação, nem consciência a gente tem, irmão. Exatamente. Saúde. Nossa, que suave. Suave, né? Desculpa, pessoal. Até esqueci que eu estava aqui na frente de câmera. Desculpa. Não, nós temos que ter essa licença poética hoje, né, meu parceiro? Bom. Temos essa licença poética. O que você quer saber sobre mim? Começou já. Dá um golinho, o cara já quer contar tudo, né, mano? Irmão, Pais e Filhos é um podcast que a gente fala de pessoas, a gente fala de vida, a gente fala de história, a gente fala de família, a gente fala de criação, de respeito, educação, proceder. A gente fala de todas essas coisas. Cumplicidade, amizade, proteção, afeto, educação. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, a gente inicia tudo isso lá na base. Desde quando você se entende por gente, tá aí, de como é o mundo para você, essa relação pais e filhos, sendo filho naquela época e hoje sendo um baita de um pai que a gente sabe que você é. E outra, não digo que você só o pai biológico. Eu, em algum momento, fui o seu filho porque eu vi vários seus conselhos. Agradeço, irmão. Fico lisonjeado. Então é essa trajetória que eu quero ficar aqui quietinho, prestando atenção. Eu vou contar uma parada para você que nós temos em comum na nossa história de vida. Você foi criado pela sua avó e eu também fui criado pela minha avó. No meu caso, a minha mãe biológica, que graças a Deus está viva até hoje, a minha avó já foi descansar, mas a minha mãe biológica é viva até hoje, graças a Deus. Ela era muito jovem na época, ela tinha 15 anos. A lei, eu não sei se hoje é possível, mas na época a lei proibia, não era possível uma criança de 15 anos criar uma outra criança. A família era obrigada a doar a criança, mandar para o juizado de menores, essas paradas assim. E a ideia que foi colocada na época que eu nasci foi que era melhor eu ser colocado para o juizado de menores. A minha avó, na época, ela vivia com uma outra pessoa chamada Amaral. Inclusive, eu não vi esse Amaral desde quando eu era criança, que eles se separaram e depois de muitos anos, já adulto, eu fiquei sabendo que ele já se foi também, já foi descansar. Era uma pessoa que eu gostaria de rever na vida, né? Mas a vida não é como a gente quer. Não é como a gente quer. Ela é como ela é, né? E aí, cara, é muito louco porque só pra gente passar um pouquinho, rapidinho, a minha mãe, ela ficou grávida muito jovem. O meu pai biológico, por si, ele não fez por onde assumir essa responsabilidade, até porque ele já era um cara casado, ele já tinha família. Minha mãe, sendo muito jovem, muito nova na época, e não tinha internet e celular, esquece.
esquece. A informação existia. não se propagava assim com essa facilidade. de Então hoje. não tinha como ela saber se ele era casado ou não. E ela acreditou que ele era um cara livre, e não era. E pior, ela conhecia a esposa dele. E teve uma treta em que ela foi cobrar ele estava em casa, ele desmentiu, aquela parada toda, né? E ela então teve que seguir a vida dela. Na mesma época ela foi expulsa de casa por vários motivos. E contigo no ventre. Comigo no ventre. Até hoje eu começo a perguntar para as pessoas, não para as pessoas, né, mas para mim mesmo. Será que essa questão que eu tenho com a rua veio dessa parada? Porque eu sei que ela, mesmo grávida de mim, ela ficava ali pelas ruas da Praça da Sé, pedia algumas coisas no bar, sabe? Ficava ali pelas ruas, dormia na rua. Sua mãe foi posta pra rua. Foi posta pra rua. A família também? Cara, a vida é uma questão muito louca, porque eu descobri que mesmo na sua família, você só sabe o que eles querem que você saiba. Sabe o que é? E eu gostaria de ter descoberto essas histórias antes. Porque por algum tempo eu ficava questionando, olha só a cabeça do homem como é. Eu ficava questionando por que minha mãe não havia me criado. Mas não ficava questionando por que meu pai não me criou junto com a minha mãe. Né? Porque a gente tende a sempre levar para o nosso lado mesmo. Uhum. Nós somos machistas até quando a gente não quer ser. A gente é machista até inconscientemente, tá ligado? Então eu ficava muito levando esse peso para as costas da minha mãe. Por que ela não me criou? Mas eu não me questionava. Por que meu pai não me ajudou? Não ajudou a me criar? E isso foi uma grande injustiça que eu cometi com a minha mãe por muitos anos. Por muitos anos. Tanto que ela tem hoje, deixa eu me ver aqui se eu não estiver enganado, uns 8 filhos, se eu não estiver enganado. Cara, qualquer pessoa inteligente já teria pensado, ela não criou você, mas criou 8. Sim. Qual foi a dificuldade? Então hoje é uma questão que eu tento me redimir, de uma certa forma, porque eu também não fui justo com ela. Porque eu também eu cobrei dela algo que não deveria ser só com ela, né? Julgou? Julguei, e isso não foi certo, não foi correto da minha parte. Então hoje eu sou uma pessoa, na vida dela, eu sou uma pessoa mais presente, eu tento ser pelo menos mais presente. Ela até foi na gravação do clipe, o meu nome não é Xande, mas ela ficou num lugar onde a câmera não passou. Cara, aí o videoclipe tá sem as imagens dela, mas isso é o de menos, sabe? Isso é o de menos, isso daí a gente pode recuperar de outras maneiras. Então hoje eu sou um cara que eu não levo comigo aquela questão de eu não tive pai e eu não tive mãe, então eu sou do jeito que eu sou por causa disso. É muito pelo contrário na minha vida, irmão. É muito pelo contrário. Além de eu ter hoje essa consciência de que eu fui injusto como uma pessoa que foi injustiçada, eu também tenho a consciência da falha do meu pai. Eu tenho essa consciência. Porque, no mínimo, ele deveria ter assumido. Ele não fez isso, ele abandonou uma criança como a outra criança. Né? Então, hoje, eu sou uma pessoa que tento lidar bem, viver bem com essa minha realidade. Mas eu sei que ainda tem coisas que eu preciso sanar na minha vida. Ainda tem dívidas pessoais que eu tenho que ajustar. Sabe? E é principalmente com a minha mãe biológica. O meu pai biológico, eu sei que ele já morreu. E eu nunca tive uma vontade ferrenha. O que foi que aconteceu? Teve uma vez que eu cheguei para ele, numa padaria, me lembro até hoje, da Vila Santa Catarina, que eu perguntei para ele, mas o que foi que aconteceu? Ele falou, eu vou te explicar um dia, eu vou te explicar. Acabou que não deu tempo dele explicar. Teve um dia no show que ele apareceu, inclusive, e falou, poxa, eu queria conversar com você, explicar o que aconteceu. Na verdade, nem sei o que aconteceu. Mas a minha mãe sabe o que aconteceu, né, cara? Que ela teve que ficar com todo o peso nas costas. Mas isso não vem ao caso. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, agradeço a minha avó por ter me criado, agradeço o Amaral por ter dado o nome dele para mim. Eu tenho o sobrenome do Amaral, não tenho o sobrenome da minha avó, por exemplo. Mas eu agradeço, acima de tudo, a minha mãe biológica, que não me deixou em qualquer lugar. Você foi registrado no nome da sua avó, em nome do Amaral, ou em nome da sua mãe e do Amaral? Do Amaral. Do Amaral. Só. E o nome da mãe? Só Amaral.
Só Amaral. Só Amaral. Me Você chamo Altair Gonçalves. Mas o seu registro, o seu documento, o nome de mãe é... Alcídia Martins. Que é a sua mãe biológica. Minha avó. Sua avó. Minha avó. Olha, eu não sabia dessa regra da época. Olha que interessante. E na minha mãe, eu só tenho mesmo, só tenho não, né? Porque eu acho que é o essencial, que é o meu sangue, Que né? é o sangue. Eu saí dela. Foi ela que me forjou. Na formalidade, você está no nome da avó e do Amaral. Isso. Então, ele se chamava João Gonçalves, João Gonçalves. ela Alcídia Martins. Eu tenho o nome de Altair Gonçalves. Altair Então, Gonçalves. só levei o nome dele. Entende? Perfeito. Então, isso tudo são coisas que me fizeram pensar, na minha trajetória até agora. Eu sempre fui um cara muito ligado em criança. Eu sempre gostei muito de criança. E eu pensei comigo, se um dia eu for pai, eu seria um ótimo pai. Porque eu não vou querer ter a mesma visão que eu tenho do meu pai. Eu não vou querer que as minhas filhas tenham de mim Me enxergue dessa a maneira. mesma visão que eu tenho do meu pai. Isso sempre foi nítido pra mim, tá ligado? Sempre, sempre. E quando veio a minha primeira filha, é muito louco isso. Eu tenho 3 filhas, né? Tamires, depois a Maia e agora a Ana Cristina, com a Ana Preta, que você conhece muito bem. E, cara, é incrível como naturalmente, sem eu precisar treinar, sem eu precisar passar por um intensivão de como ser pai, é incrível como eu consegui entender esse papel imediatamente, cara. Imediatamente. Assim que eu peguei ela no colo, parecia que eu já tinha sido pai. Eu já sabia trocar fralda, eu já sabia dar banho, eu já sabia segurar, sabe? Eu sempre me preocupei em cuidar e ajudar a cuidar da criança. Você se segurava no colo. Sim, provavelmente. Você dava todo o carinho Que eu não tive do meu você não pai. teve no colo. É. E eu fico meio, como posso dizer? Meio, assim, eu não entendo, na verdade, eu não entendo quando algumas pessoas, homens, dizem, eu sou assim porque eu não tive pai. Eu não entendo isso, Você porque... seria o pior pai do mundo. Porque é o seguinte, cara, eu penso assim, se você fala isso em relação ao seu temperamento, se você fala isso em relação aos relacionamentos que você tem, é uma coisa. Mas se você diz isso em relação à sua filha, ao seu filho, é uma coisa que eu não consigo entender. Porque o fato de você não ter tido pai é o que pode te levar a ser um ótimo pai. Porque na minha mente é o seguinte, vou ser para minhas filhas o que meu pai não foi para mim. Vou dar o carinho para as minhas filhas que o meu pai não me deu, a atenção que eu não tive dele. Então, quando eu ouço as pessoas falando, algumas pessoas falando, eu sou assim, não dou muita atenção, eu não sou um bom pai porque eu não tive pai. Pô, é meio contraditório, cara, assim, eu não consigo entender. Porém, cada um tem a sua própria verdade, né, cara? Perfeitamente. Quem sou eu, né? Perfeitamente. Para julgar. Mas eu posso julgar os meus pensamentos e os meus conceitos. E o meu conceito é, não consigo entender alguém que não teve pai ser um péssimo pai. Reproduzir isso. Porque não teve pai. Tem que ser o contrário, cara. Tem que ir na contramão disso. Tem que ir na Se já não contramão. foi bom para mim, não pode ser bom para o outro, oferecer para o outro. Eu não vou ser aquilo que eu odeio ser para outra pessoa. Sabe o que é? Eu não vou ser um cara mal educado com alguém que é educado comigo. Eu não vou desrespeitar alguém que me respeita. Porém, se eu desrespeitar ou for mal educado com alguém que agiu dessa maneira comigo, eu sei que as pessoas vão me julgar e vão apontar o dedo, certo? Mas as pessoas não avaliam que quem foi mal educado e não me respeitou foi a outra pessoa. É só uma questão de reciprocidade. E perspectiva. Perspectiva. Sabe o que é, mano? De onde eu enxergo isso? Por exemplo, hoje você é uma pessoa que tem um podcast chamado Pais e Filhos. Por que você tem esse podcast? Com este nome e com essa finalidade? Justamente pela ausência de tudo isso e de trazer uma informação de mudança que é essa que nós estamos propagando agora. Você acaba de dizer tudo aquilo que eu sintetizo nesse programa. Aquilo que aconteceu com você, você não pode dar sequência nessa coisa. A menos que seja algo bom. O que é bom a gente dá sequência. Aquilo que não é bom a gente interfere. Pais e filhos é isso. Se eu não tive um bom pai, eu tenho que ser um bom pai. Porque eu vou ensinar alguém a ser um bom pai. Não significa que eu ensinando alguém a ser um bom pai, ele vai fazer o contrário de ser um mau pai adiante. Que é o contrário de bem ao mal. Então, eu não quero o mal. Vamos só propagar o bem. Então,
propagando bem, vai dar tudo certo. Eu trago essa realidade do Pais e Filhos porque eu, 15 anos não estando presente com a minha filha, fisicamente falando, porque fiquei preso pagando por tudo que eu fiz, mas eu não me permiti ficar ausente, Taíde. Todas as oportunidades que eu tive, sempre que parecia uma caneta e um papel na minha mão, eu escrevia uma carta para ela. Se entrava um telefone, a primeira ligação era para minha família, para minha esposa, cadê a Brenda? Tá tudo bem? Essa é a primeira fundamental. Um papel caiu na minha mão, uma caneta, eu quero escrever uma carta para minha esposa, para minha filha. Vocês estão bem? Eu cheguei em tal lugar, tá tudo bem. Tá indo para a escola, tá faltando alguma coisa. Mesmo estando limitado, é uma obrigação eu saber, porque de alguma maneira eu ia ter que dar um jeito de prover isso para eles. Pode crer. Ou de ter essa notícia também que me acalmasse. Então, quando eu criei o Pais e Filhos, foi justamente para isso. Nós precisamos de colocar as pessoas para conversarem mais sobre isso, sobre essa relação pais e filhos, e entender. Você está trazendo muita coisa de quem é você, começando a perceber, num passo bem longo, quando você se transforma pai. Esse pai que você é maravilhoso foi com base naquilo que você não teve. Isso aí. E aí depois a gente vai permear para saber os caminhos do profissional que você é, de tudo isso que você cria. Se tem relevância lá, e que eu acredito que tem, e muito pelo que eu estou sentindo. Provavelmente. E a primeira resposta que a gente conseguiu dar já foi essa. Você é um excelente pai, justamente porque toda aquela ternura e carinho que você gostaria de ter recebido, no primeiro ato de segurar a sua filha no colo, você já entendeu que você era um bom pai. Por aí, cara. E até hoje eu não tinha percebido isso, não tinha pensado dessa forma. Mas foi tão imediato que com certeza foi isso que aconteceu. Eu tô fazendo agora, eu tô conversando com um terapeuta. Eu sempre achei isso uma besteira, né? Sempre. Minha esposa sempre fala, você precisa conversar com um terapeuta. Fala, mas eu não tô louco. A gente tem eu não tô louco. Essa ignorância. E ela falou, não, mas não tem nada a ver com loucura, é uma questão para você se conhecer e pá. E ela me convenceu. Mano, conversando com o meu terapeuta, ele me disse uma parada muito doida. Ele perguntou para mim, quem é você? Eu falei, é meio difícil responder, porque eu sei que eu estou tentando me auto-reconhecer e achar os defeitos e também as virtudes e tal. Aí eu joguei para ele de volta. No desespero, eu joguei para ele de volta. Falei, mas então, já que você perguntou, eu quero te devolver a pergunta. Quem é você? Eu falei, eu não consigo te responder porque eu ainda não me conheço. Eu estou batalhando todos os dias para eu me reconhecer. Então, vou mudar a pergunta para você. Quem você quer ser? Ele falou para mim. Tá aí, fodeu. Você é quem você gosta de ser? Eu falei, sim. Mas você acha que você vai ser sempre assim? Quem você quer ser? 100%. 100%. Falei. Então, a questão é essa, irmão. A gente sempre está tentando buscar o melhor. Sabe? Eu posso dar mancada com outras coisas, eu não sou 100%. Eu sou muitas vezes uma pessoa irritante, eu sou um cara chato, que eu tenho meus momentos também. Mas se tem uma coisa que eu sempre faço é tentar melhorar. Não ser perfeito, porque ser perfeito também é uma coisa chata. E não existe perfeição, existe o conceito do que é perfeito, né? Então você fala, esse copo é perfeito. Mas na verdade a perfeição, se você buscar, tem alguma coisa irregular nele. Sempre vai ter alguma coisa irregular. Então a perfeição é um conceito, na minha opinião, né? Então eu estou sempre tentando melhorar, cara, quanto pessoa, principalmente. Porque hoje existe muita coisa sendo trabalhada para isso, entendeu? Para câmera, para internet, é uma vitrine. Uma vitrine. Eu sou um cara legal. Eu tenho que mostrar nessa lente isso. Desligou a câmera, já era. Volta a ser a mesma podridão de antes. Pronto, já. Então eu prefiro tentar sempre melhorar para ser o máximo possível agradável com as pessoas, porque eu já fui muito desagradável. E quando eu sou desagradável, meu irmão, eu sou profissional. Eu sou profissional, então eu prefiro ser mais agradável. Então, irmão, a propósito dos seus estilos, a propósito da sua provocação através da sua vestimenta, sobretudo das lupas... Você gosta delas, sensacionais, né? Que eu sempre te contei cada dia com uma. Eu trouxe aqui de propósito esses 4 aqui. Então esse aqui
eu me arremeteu a John Lennon, Beatles. Muito então, bem. vamos lá, isso chama-se Gênesis, o início de tudo. O início de eu tudo. quero saber, Taíde por Taíde, o músico que parou o Brasil, que encantou o mundo, que educou muita gente. Pô, obrigado. Então, esse óculos aqui é Gênesis. Oh, Gênesis! Ângelo Gênesis. Ângelo Gênesis. Ou Angênesis. Angênesis. Irmão, eu coloquei só para simbolizar, então, a origem de tudo. Deixa eu falar pra você, se você citou o John Lennon, uma vez eu fui pra Cuba, né? Fui fazer uma visita lá, fazer um trabalho e adorei o lugar. Lá existe uma estátua de Cuba, do John Lennon. Em Cuba. Em Cuba, porque ele foi um cara que, pelas mensagens dele, ele tem um público muito grande em Cuba, porque ele sempre falou de paz, de união, essa parada toda. E lá tem uma estátua dele, cara, um banco de praça onde você pode sentar e fazer foto. Aí, a gente tá falando de muita coisa nostálgica, a gente vai falar muito ainda, e eu tenho a minha primeira memória de um símbolo, assim, vamos dizer assim, de que a violência, de alguma maneira, tirou um símbolo da nossa, né, símbolo da juventude, um símbolo da cultura da música naquela época, que inclusive, eu acho que você vai lembrar muito disso, acho que, se eu não me lembro, na época, os cadernos mais vendidos eram os cadernos que tinham o óculos de John Lennon, que foi uma foto, na morte dele, o óculos de John Lennon tá caído no chão. Lembra desse caderno? Pode crer. Alguém que é da nossa época talvez vai lembrar. Pode crer, é verdade. E eu quando vi esse caderno, eu falei, eu quero esse aqui. E era garoto, era uma criança. E a música, né, Imagine, ficou na minha memória. E eu tenho na minha memória essa primeira coisa assim, que eu senti a dor de ter perdido um artista, um músico, algo da cultura que o mundo sofreu com isso, foi John Lennon. Abalou realmente o mundo. John Lennon. Porque o cara, ele fazia parte dos grupos, bandas de rock mais famosas do mundo, que influenciou toda uma geração, e até hoje influencia, até hoje. Que são os Beatles, fez carreira solo, conseguiu se manter na carreira solo, mas teve a vida brutalmente tirada por um cara que se dizia fã. Um fã que dá 5 tiros nas costas do seu ídolo, simplesmente por nada. Em algum momento você já teve medo de um fã assim no hip hop? Cara, medo de fã não, mas a gente fica cabreiro quando chega um fã exaltado, né? Muitas vezes já chegou, principalmente os caras, né? Chega bem louco e tal, quer falar alto, quer mostrar que é malandro, que é bandido, aquela parada toda. Isso... porque é o seguinte, cara, existe uma parada na minha mente que é assim, de qualquer maneira eu perco. Numa treta com falando desse, de qualquer maneira eu perco. Agora, dependendo do que for, eu posso até perder. Eu não vou me importar em perder, porque tem gente que não se toca, né, irmão? Verdade. Que ultrapassa os limites. Mas eu não quero perder. Então, numa questão dessa, é morrer ou ser preso, né? Então, evitar é a vitória. Eu prefiro evitar, irmão. Essa é a vitória. Porque é o seguinte, até hoje, eu de uma certa forma, eu consegui construir alguma coisa na minha vida, certo? E aí chega um fulano qualquer que tá alterado e quer chamar a atenção, e você se deixa levar, você acaba fazendo besteira, você acaba indo preso, ou você acaba até matando ou morrendo. Cara, você acabou com a sua vida por alguém que não vale a pena, que você nem conhece. Esse é o seu muito a perder. Tá ligado? E eu tenho minhas filhas, eu tenho minha esposa, eu tenho minhas coisas a fazer, eu tenho minha liberdade. Tem a sua história. Tá ligado? Tem minha história. Então existe uma questão muito, muito louca de que as pessoas confundem muito a questão da consciência do que da ignorância, sabe como que é? Muitas pessoas preferem que eu seja... Tem alguém construindo alguma coisa aqui do lado, né? Tem uma obra aí, né? Deve estar rolando alguma coisa. O que está acontecendo aí no prédio? Então as pessoas preferem muitas vezes me verem de uma forma ignorante, para eu mostrar que eu sou valente, que eu sou isso, sou aquilo, mas eu prefiro ser consciente, irmão. Vai na contramão disso. Cara, eu sou de uma época dos anos 80, minha juventude foi nos anos 80 e tal. Que é o seguinte, a gente resolvia tudo, assim, estava falando, a rua de baixo e a rua de cima. A gente fazia uma roda, colocava 2 fulanos que não se gostavam ali no meio, os 2 saíam na mão, resolvia, ou nem resolvia, mas saía na porrada e ali seguia. Tá resolvido, prevalece o respeito. Hoje é diferente, né, amigão? Era uma forma de se respeitar também? Era a forma de respeitar, de conquistar o seu respeito. Sabe como que é? Pessoal, eu não sou aqui, o pessoal vai achar que eu saía batendo e apanhando todo mundo. Não. Nós estamos falando de épocas. Eu não sou o cara que saía batendo e apanhando todo mundo, não. Não, nada disso. Eu estou falando de uma época que eu vivi e eu vi muito isso acontecer.
Muito Que acontecer. era o processo de educação das ruas. E educação das ruas. Então hoje esse processo mudou muito. Mudou demais. Então, cara, eu evito hoje discutir com as pessoas. Porque se tem uma coisa que eu sempre falo é que eu odeio perder o controle, irmão. Odeio perder o controle, odeio. Eu não gosto de perder o controle. Então eu prefiro não perder o controle. E para não perder o controle, eu me faço valer de qualquer coisa que está comigo no momento. De um amigo, ó, tira aquela pessoa, ou ignoro, vou para um outro lado. Porque eu prefiro, irmão. Eu prefiro. Senão de tudo que a gente construiu até agora, vai por água abaixo por alguém que não vale a pena. Essa é a atitude inteligente. Porém, temos limites, né? Nós temos limites, né, irmão? Se existe uma questão que envolva a sua família, por exemplo, aí já é uma outra questão. Você pode chegar, me empurrar, sabe? Você pode vir e falar alguma coisa pra mim, na minha cara, apontar o dedo. Cara, Mas com a minha ótimo. família. Agora, a partir do momento em que você mexe diretamente com a família, aí já é uma outra questão. Coisa. Irmão, então falando desse texto de educação das ruas, aqui, né, a gente conceituou John Lennon, e para finalizar conceituar John Lennon, no movimento hip hop, que é a essência do seu trabalho, Sim. você teve influência de outras, por exemplo, uma banda de rock como Beatles, Elvis, Michael Jackson, que foi da nossa época. Olha, eu vou falar pra você uma parada. Eu tive, por incrível que pareça, as minhas inspirações antes de conhecer o hip hop eram todas, a sua grande maioria, brasileiras. Forró, música brega, samba, boleros. Eu gosto de bolero, sabe? Eu gosto bastante. Carimbó. Ficava ouvindo as letras. Pô, que legal essa letra. Olha esse samba que fala dessa coisa. Olha esse repente. Mais ou menos com qual idade que aí você percebe que a música tá na sua veia? Cara, a partir do momento em que eu comecei a ouvir. A partir do momento que eu percebi que tinha um som. Você já se movimentou. Já me liguei. Aquele som, aquela batida ali, aquele refrão. Olha o que ele tá falando nessa letra. Aí aqui. você saiu da batida, você entrou na letra. Aí eu comecei a me ligar nas mensagens. Mensagens sempre me chamou a atenção. Música repentista. Tem gente que ouve a música repentista porque a melodia da viola é legal e tal. Beleza. Que ouve uma embolada porque o jeito de tocar o pandeiro é legal. É envolvente. Para ouvir a mensagem. Para ouvir a letra. Cara, é incrível como essas pessoas que muitas vezes não tiveram estudos, que não foram para a escola, conseguem desenvolver uma arte tão complexa e tão bonita como é a música repentista, cara. A rima com o conteúdo. Rima, melodia, matemática dos versos. É incrível. Hoje o tempo mudou, né? Hoje nós temos as pessoas que fazem faculdade, que fazem repente, e que fazem, às vezes, faculdade justamente pensando em desenvolver o seu repente. Isso tudo é válido, inclusive. Muito. Isso tudo é válido. Mas voltando, já que você falou de primórdios, voltando para os primórdios, mano, quem começou a fazer esse tipo de música no Brasil não estudava, irmão. Pouco sabia ler. Autodidata. Autodidata. Ele aprendeu ouvindo o pai, o avô, que ensinou o pai, que o pai ensinou o filho, sabe como que é? E isso eles foram passando de geração para geração. O dom Isso é de lindo. geração em geração. Isso é lindo. Isso me cativa, porque eu sou um cara autodidata. Eu não fiz faculdade de jornalismo e hoje eu sou respeitado por muitos jornalistas. Muito. Eu não fiz faculdade de música e faço a minha própria música. Sabe como que é? Então, cara, é um bagulho que eu aprendi fazendo. Eu não fiz aula de dança e dancei. Cara, fundei uma equipe de dança que até hoje existe. O primeiro respeito que eu consegui na rua, depois de ser anônimo, foi o break? Foi o break, mano. Eu não entrei numa escola, eu vim aprender a dançar o break. Não. Eu aprendi na rua com os meus amigos, que eu até hoje chamo de família da rua. Então, não, é uma coisa que a gente pode simplesmente querer. As oportunidades, elas vêm aos poucos. Às vezes ela nem aparece, né? Que é aquela oportunidade padrão do emprego, da profissão, né? Mas a oportunidade existe de todas as formas, mano. De todas as formas. Quando você vê, eu pelo menos penso dessa forma, quando você vê um artista de rua, um cara que está pintando um quadro,
Ali pode ser a oportunidade que ele está tendo de falar, caramba, eu sou bom mesmo, cara. Eu posso levar isso aqui para outros patamares. Quando você vê um gari limpando uma rua, aquela pode ser a oportunidade que ele estava esperando. Puxa, com o meu primeiro salário, eu vou poder comprar uma roupa melhor, e aí eu vou poder buscar um emprego melhor ou entrar numa escola. Tudo é oportunidade. Então a gente não deve desmerecer nada, irmão. Só desmerece alguma coisa que já nasceu com tudo, entendeu? A gente que nasceu sem nada, a gente teve que conquistar tudo, a gente não pode desmerecer nada. Valoriza as mínimas coisas. Eu até hoje eu penso assim, e é verdade mesmo que eu tô te falando. Eu não gosto de comer, por exemplo, uma comida requentada. Outro dia uma pessoa falou, nossa, que frescura, não gosto de comer comida requentada. Eu falei, uma coisa é eu não gostar, outra coisa é recusar. Eu não gosto, mas se não tiver outra coisa eu vou comer. Eu não recuso. Eu vou comer com muito gosto. Porém, a minha preferência é ter comida fresca, porque você não sabe quantas vezes eu tive que comer comida azeda, porque não tinha uma outra alternativa. Quantas vezes eu tive que comer pão quase embolorado, porque não tinha pão fresco. Então hoje que eu posso comer o pão fresco, eu quero comer o pão fresco. Ou tirando a parte embolorada. Ou a parte embolorada. Muitas vezes. Então hoje que eu posso comer um pão fresco, eu quero pão fresco. Posso comer uma comida fresca? Eu quero comer uma comida fresca. Eu não quero comer uma comida, tá ligado? Quantas vezes tive que tomar banho gelado? Hoje eu quero tomar banho quente, meu irmão. Não é? Tá ligado? Então não é questão de frescura. É questão que hoje eu posso não passar por aquilo que eu já passei. E uma das maiores, digamos, prêmios que eu tenho hoje em dia é saber que as minhas filhas não precisam passar pelas dificuldades que eu passei. Isso para mim é uma grande coisa. Mas eu não deixo de dizer para elas que o pai delas podia ser esses aí que ficam vendendo bala na rua se ele não tivesse corrido atrás. Para elas não acharem que tudo que elas têm hoje, elas sempre vão ter se não correrem atrás. Porque o papai não vai estar aqui para sempre, né, meu irmão? Exatamente. Então elas têm que ter essa noção. Você tem que ser preparado até para ser herdeiro. Sem dúvida nenhuma. Porque senão você não vai dar conta de tudo aquilo vai diluir. E a sua geração, a próxima. E a nossa herança, você falou um bagulho louco, porque a nossa herança é uma herança ancestral, não é uma herança material. É ancestral. É ancestral. A nossa herança é a questão da luta, sabe? O pessoal, quando você fala guerrilha, o pessoal já pensa né? Na armada, não. Mas a guerrilha, ela vem na questão justamente da gente saber que temos que levantar todos os dias com sol, chuva, frio, sabe o que é? A gente tem que levantar e correr atrás, porque ninguém vai trazer pra gente o que a gente precisa colocar na mesa da nossa família. Fazer acontecer. Tem que fazer acontecer, igual você faz. Você sabe que muita gente te julga pelo seu passado, pela sua história, mas ninguém tá aqui para te parabenizar pelas conquistas que você tem feito todos os dias. Pra muita gente não é legal esse momento, falando, não acredito, entendeu? Não era isso. Você entendeu? Não era isso que eu queria. Eu não queria ver esses dois conversando agora. Não. Essa linha de produção não é que entendeu? Então só o fato da nossa existência já é uma afronta para a sociedade brasileira. E é uma coisa que me deixa muito feliz. Porque enquanto você for uma afronta para a sociedade brasileira, isso mostra que a gente ainda faz parte do nosso povo, que a gente está lado a lado com o nosso povo. Não perdemos nossa identidade. Não perdemos. A gente quer melhorar nossa vida, a gente quer ter conforto, mas a gente não quer fazer parte dessa podridão. A evolução patrimonial não significa que a gente ignora nossas histórias. É isso mesmo, meu irmão. Então nós estamos falando, mais ou menos, olha que legal, cara, que coisa entra. Nós estamos falando de... Lá vem. Malcolm X, Lá vem. RAP. Mais uma das características de Taíde. Como que é o nome daquele filme? As Sete Caras do Dr. Lau. Você assistiu isso? Não acredito. As Sete Faces do Dr. Lau. As Sete Faces do Dr. Lau. É isso mesmo. Vou te contar uma história aí dessa parada. Lembra que tem lá aquela cobra com a cara de gente e tal? Aí chega um tiozinho. A cobra tem a mesma cara do tiozinho, né? Bigodinho e tal. E aí uma vez eu tava assistindo isso com um parceiro que ele até já morreu. E tal, e tem aquela cobra e tal. Chega o tiozinho e fala, pô, você aí, como que é? Nessa jaula, que não sei o que lá mais. Aí a cobra fala, e você, que precisa de óculos para poder enxergar melhor? Eu consigo enxergar perfeitamente. Precisa desse negócio na boca, ele tava um charuto, né? Para se sentir bem? Eu me sinto bem. O meu amigo falou assim,
Puta cobra mentirosa, irmão. O bagulho não tem perna, não tem braço, fica dentro de uma gaiola, mano. Você é comigo, eu falei, você não é nada, mano. Você é uma zero à esquerda, velho. Você não pode fumar charuto porque não tem mão pra pegar. Não pode usar óculos porque é a mesma fita. Não pode nem sair no correio, mano. Não pode nem dar um pinote. Eu falei, mano, olha esse amigo que eu tenho. Que viagem. E é verdade, mano. É verdade. Às vezes a gente quer tirar as pessoas e não vê que as pessoas têm ali as suas peculiaridades, irmão. E a gente tem que respeitar isso. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, caramba, é verdade. Mas a cobra também não tinha, como posso falar, ela também tinha a razão dela. Sabe o que é? Então é cada um dentro da sua razão, questão né? de um prisma. É um prisma, mano. É isso aí, perfeito. É um prisma. Oh, vamos indicar aqui, ó, mais uma dica pro seu podcast. Indicações de filmes. Citou um filme, indica. Procurem As Sete Faces do Dr. Law. Tá escrito Law. L-A-O. Tá? Mas é Dr. Law. É um filme muito interessante dos anos 80, né? 80, cheio de efeitos e tal. Vale muito a pena Uma assistir. mensagem muito inteligente. Eu gosto. Ó. Lembra daquele peixinho? Um Do pouco. aquário? Não vou. Spoiler não. Spoiler não. Um pouquinho do que a gente falou aqui já deu para o pessoal entender, irmão. É sensacional isso. Olha que ambiente de cultura. Eu falo. Eu vim tremendo para entrevistar esse filho da mãe, porque você falou, você pôs a bola na marca do pênalti, ele bate. Só pra você jogar futebol, né? Você viu lá, né? Já viu? Você viu, né? Sou péssimo em futebol. Mas interpreta muito bem. Oh, muito obrigado. Principalmente na saída. Você viu? A saída foi... ficaria com inveja. Você viu a saída? Saída perfeita. Fizeram até uma figurinha. Vou te mostrar. Né? Vou te mostrar. Então, nós saímos de Revolução, RAP, Malcolm X e tal. Irmão, quais as influências tiveram na sua cultura desses nomes? E não muito distante, eu vi pessoas falando, pô, mas vocês se baseiam sempre lá em fulano e ciclano. E aqui no Brasil? Quem foram os nossos super-heróis, aqueles que nos motivaram? Cara, assim como eu falo, né, de Marighella. Né, sim. Pela história que conheço. Né? Uhum. Eu tenho vários aqui. Eu tenho vários porque a gente tem a nossa história apagada. E a gente tem que saber que não é um e nem dois. São muitas referências, irmão. Muitas referências. A gente tem uma referência antiga, que é Zumbi dos Palmares. Mas se a gente pegar pela história, tem muitos outros. Temos os irmãos Rebouças. Os irmãos Rebouças foram dois irmãos negros retintos, que foram dois dos maiores engenheiros do Brasil, e ninguém conta essa história. Tanto que a Avenida Rebouças é em homenagem aos irmãos Rebouças. Nós temos Maria Carolina de Jesus, que foi uma grande heroína, na minha opinião. Uma mulher que não era letrada na época dela, mas quando ela viu um livro, ela se apaixonou pelo livro, né? Quando ela viu uma biblioteca, ela se apaixonou. E ela conseguiu ganhar um livro, e a partir desse livro ela leu, ela se desenvolveu e aprendeu a ler, escrever, e escreveu o livro. O livro dela, se não me engano, é traduzido para não sei quantas línguas no mundo inteiro. Nós temos Luiz Gama. Cara, Luiz Gama... desculpa. Voltando aqui para falar de Maria Carolina de Jesus, hoje nós temos todo esse movimento eu chamo de agentes ambientais, que são essas pessoas que pegam materiais reciclados, né? As pessoas falam, é catador de lixo. Não é catador de lixo, não. É um agente ambiental. Ele está buscando pegar o lixo que você produz, e ali ele vai separar papel de papelão, de plástico, de vidro, para mandar para os lugares adequados, para que a gente não polua ainda mais o nosso meio ambiente, o nosso planeta. Então não são catadores de lixo, são agentes ambientais. Você pode até pegar e chamar de coletores de resíduos recicláveis. Melhor assim. Mas tenha mais respeito com esse pessoal aí. E aí tem ela, ela é a matriarca disso, sabia? Na época dela, ela foi uma das primeiras a sair com as carrocinhas dela por aí, pegando material reciclável, irmão. Ela já tinha essa consciência. Já tinha essa consciência. Louco, não é? De ambiente. É uma das minhas heroínas, sem dúvida nenhuma. Luiz Gama. Hoje eu moro no bairro do Luiz Gama, inclusive. Luiz Gama, ele foi um abolicionista. Ele foi um garoto que foi vendido. Na verdade, se eu não estiver enganado, ele foi
vendido pelo pai que tinha que pagar uma dívida de jogo. Então ele foi escravizado. Mesmo sendo escravizado, depois conquistou a sua liberdade. Conquistando sua liberdade, ele conseguiu se educar, tipo autodidata, conseguiu se tornar advogado e dessa forma ele conseguiu a liberdade de muitos negros da época. Que história linda, irmão. Quantos Luiz Gamas eu vi no sistema, irmão? Não é lindo isso? Aprendendo a ler, a recursista porque não tinha condições de pagar um advogado ou era enganado por advogados e advogados do Estado não chegava para ele. E o cara virou recursista, não muito distante também na nossa própria história, habeas corpus que foram atendidos por um juiz escrito em papel higiênico. Que louco, né, mano? Que doido, né? É um Luiz Gama da vida. Sem dúvida nenhuma. Então a gente tem vários aqui no nosso país, tá ligado? Me disseram não, desculpa. Eu li que quando ele morreu, ele era tão popular. Ele morava no Brás. Eu moro no Brás hoje, mais pro lado da Moca. Ele era tão popular que naquela época não tinha os transportes que tem hoje e nem as linhas que tem hoje, né? Então, o caixão dele teve que ser levado de mão em mão. Olha que louco. Fizeram uma fila do Brás até o cemitério da Consolação. Fui outro dia visitar o túmulo dele. No cemitério da Consolação, passando de mão em mão, até chegar. E o mais louco, poeticamente falando, alguém comentou que ele foi a pessoa que foi atendido por todas as camadas da sociedade. Por quê? Porque no meio dessa multidão tinha rico, pobre, preto, branco, indígena, mendigo, todo mundo passando as mãos para levar o cachorro dele até a última morada dele. Que espetacular. Não é louco, cara? Espetacular. E não se faz novela sobre isso, não se faz filme sobre isso. Quando faz um curta-metragem ali, uma coisa rápida. Uma alusão breve. Cara, eu queria ver uma coisa feita mesmo com Profunda. superprodução. Profunda. João Cândido, já ouviu falar de João Cândido, meu irmão? Eu só ouvi falar o nome, mas a história eu não tenho ideia. Pesquisem João Cândido. João Cândido foi um cara que ele foi o líder da revolta da Chibata. A revolta da Chibata, cara, foi uma coisa que é o seguinte, numa época, eu não sou um historiador, então algumas datas e tal, detalhes vão passar, mas era um cara que, ele era tipo um marinheiro, se eu não estiver enganado, ele viajava o mundo, num navio e tal, só que ele percebeu que os negros que estavam com ele no navio, quando cometiam um erro, uma infração, eram os únicos que eram açoitados. Os únicos que sofriam na chibata. Peraí, ele estava na marinha, ele estava ali no navio, ele não era qualquer um. E só os negros que apanhavam na chibata. E aí ele comandou uma revolta, irmão. E criou a revolta da Chibata. A revolta da chibata. Até que um dia... Dentro do navio. Não sei quantos navios amanheceram virados pra costa, tá ligado, irmão? O bagulho assim, ó. Se não acabar agora com a revolta da chibata, nós estamos preparados para atacar. Os canhões apostos. Isso é coragem, meu irmão. Essa história aí de que nós fomos pacíficos, que nós fomos escravizados porque a gente aceitou, mentira. A gente sempre lutou, Só que eles não contam essa história. Vou trazer para uma outra realidade, dentro do sistema, a revolta dos humildes. Revolta dos humildes. Quando a gente sofreu opressão de vários malandros, sendo oprimido pela nossa própria gente. Sendo oprimido pelo próprio preso. E que depois aí tem a nossa revolução aí dentro do sistema e tal, que também depois a gente entende, fala, a guerra não é contra nós, mano. A guerra é contra o sistema. Porque isso aqui é uma máquina de moer pessoas. Isso aqui é um moedor. É a revolta da chibata. É uma máquina de fazer dinheiro, né, meu amigo? É uma máquina de fazer dinheiro também. Você sabe disso, né? Ela moe gente aqui e faz dinheiro ali. É tipo uma arte grotesca que poderia ser feito, colocando pessoas aqui e o dinheiro saindo aqui. Tipo um moedor de carne. Isso. Coloca ele aqui e o dinheiro saindo aqui. É isso que acontece. Muita gente, inclusive, pode estar ouvindo essa conversa e não está se identificando e achando, não tem nada a ver, vocês estão exagerando. Isso é para quem já passou pelo que nós estamos falando, para quem conhece essa realidade e para quem, pelo menos, se identifica com ela. Né? O podcast não é meu, mas eu acho que eu posso dizer aqui que, da minha parte, as pessoas que acham que estamos exagerando e que a gente está falando groselha, você pode procurar até um outro podcast ou outro programa para poder
acompanhar. Porque o que nós estamos falando aqui são vivências, são coisas que passamos e que pessoas que a gente conhece passou. Então, quem quiser continuar com a gente, seja bem-vindo. E tirando referência das histórias, né? Porque clique-clack, novamente Nem a se história, mexe. a história se repete. Novamente a história se repete, irmão. Então é importante a gente saber que tudo que a gente conquista pelo nosso esforço. Pelo nosso esforço. A gente nós não somos herdeiros materiais, como eu já te falei. Nós somos herdeiros da nossa ancestralidade. O que a gente insiste na luta, a gente cai e levanta, isso é uma coisa que veio com nós. Nossos antepassados deixaram pra gente. Como que é? Mas se a gente pegar a sua linhagem, a minha, conversa com seus parentes da antiga, você vai ver que todos temos a mesma história. Muitos passaram pela cadeia, muitos não tiveram emprego, muitos se afundaram na bebida. Sabe, não é? Por quê? Porque não tinha oportunidade. Por quê? Não tinha talento? Não, porque realmente não deram para ele a chance dele descobrir quem ele era. Isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer com você, não acontece com o Dexter, nem com qualquer um que está aqui. Porque a gente hoje tem consciência suficiente para saber até onde a gente pode chegar. E a gente sabe aonde a gente quer chegar. E ninguém vai pedir a gente não, viu? Se não pediram antes, agora pode esquecer. É o que disseram para você. Quem você é, você... Mas quem você quer ser? Muito louco, né? Muito. Porque você pode ser uma coisa, mas de repente você não é isso que você quer ser. Então a busca é essa. Quem você quer ser? Eu quero ser isto, mas quero ser algo a mais também. Você já se libertou daquilo que as pessoas quiseram que você seja? Já. Eu já me libertei. O que queriam que você fosse? Não, na verdade, acho que eu vou refazer a minha resposta. Eu acho que eu estou me livrando dela. Eu fui criado de uma maneira pela minha avó, em que sempre me ensinou que eu tinha que acatar certas coisas, até porque ela acatou muita coisa na vida dela. Então ela ouvia muitas coisas, não podia lutar por aquilo, né? Ela teve que fazer vista grossa para muita coisa e tal. E eu cresci com isso. Eu fiz vista grossa para muita coisa. Eu não falei muitas vezes quando deveria ter falado. Acho que isso até hoje eu tenho comigo. Mas hoje eu tenho uma coisa que é o seguinte: antigamente eu ouvia, não falava nada e seguia não falando. Hoje eu tenho comigo que eu ouço, não falo na hora, eu analiso e se eu tiver com razão eu falo. Porque eu também já falei muita coisa errada no momento que eu não deveria ter falado. Explosivo. E quando você explode, você perde a razão, já era. Uma coisa que quando as pessoas falam, não, mas você foi ignorante. Mas se você está com a razão, continue sendo ignorante. Agora, se você foi ignorante e ainda por cima perdeu a razão, meu irmão, esquece. Perdeu a razão, irmão. Perdeu a razão. Então tome cuidado. Até para ser ignorante tem que ter a coerência. Tome cuidado. Eu sempre falo para minha esposa, que é uma pessoa estouradona, você conhece, né? Ela é brava, ela é muito brava. Eu falo, olha, presta atenção. Não perca a sua razão. Perca a sua paciência, mas não perca a sua razão. Perdeu a razão, já era. Porque aí todos ficam contra você, você não tem um aliado, você não tem nem a base do que você acredita. Você não tem nem a base da sua razão. Você perdeu a sua razão. E nesse jogo, quando você perde aliados, você se enfraquece, porque você fica... Por mais que você grite, você não vai encontrar apoio, porque travaram aquilo também, naquele primeiro momento, no toma lá da cá, né? Quando a gente sai da fase do toma lá da cá, as coisas começam a mudar. Né? Então eu prefiro hoje, eu ouço mais, analiso, e aí eu tomo minha atitude. Porque cabeça quente, meu irmão, você faz besteira, cara. Você faz besteira. Então, eu prefiro ser assim. Isso eu aprendi e eu quero melhorar. Porque não dá para toda hora você ficar ouvindo certas coisas também. Às vezes você precisa de uma resposta ali de imediato, né? Eu preciso melhorar isso. Mas estou melhorando, estou chegando lá. Taíde, passando aqui para uma outra fase, cara, assim... Eu não sei onde eu arrumei essa ideia aqui, mas ela tá funcionando, sensacional. Outra coisa, ó, vai colocando o limite aí, porque se deixar eu vou falando, irmão. Eu tô contigo, mano. Eu vou falando e não tenho trava não, hein? Vamos embora. Taíde, só isso aqui. Esse é bonito. Bonito. Isso aqui simboliza aquilo que eu sempre apreciei no Taíde. O Taíde sempre... Você pode esperar. Qualquer evento que tiver, o Taíde vai chegar. Pode ser um simples almoço de família, um grande evento de premiação, ou vamos encontrar o Taíde. A gente teve na Revolução Vidas Negras Importam, no Lago da Batata. Sim. Tive a honra de caminhar contigo ali. Foi bem legal ali. Vivemos a história, né? Sim. E não só.
presença física para imitar, não. E a gente não passamos aquilo que o nosso irmão preto lá nos Estados Unidos passou e morreu. Pois é. Mas passamos a beira, porque quando a gente adentrou aquele campo de manifestação, Você viu, né? você foi o primeiro a ser pego. Você viu, né? Pô, ninguém quis saber se você era o Taíde ou isso, aquilo, outro, não. Pode crer. Lembra? Sim. Bolsa Mas você viu que o outro falou, né? Ah, tá aí, né? E o outro bruto, né? O outro não quis saber quem era, quis né? saber. Aquela coisa da brutalidade, né? Mas com a sabedoria, com a Integridade. cabeça erguida. Sempre. É lindo. Eu fiquei observando ali, a gente todo mundo junto ali. E tá aqui, resposta, olho no olho, no mesmo nível. Sim. Eles nunca esperam alguém que vai olhar na bolinha, tá ligado? E nem falar com firmeza. Eles sempre esperam alguém que vai... Sim, Firmeza, propriedade e educação. Sim, acima de tudo. Não teve mão pra trás, não teve nem... Foi sensacional. Aquele momento foi nostálgico pra mim também, irmão. Sabe aquela coisa de ver assim, meu, olha a evolução acontecendo. Ó. Mas mesmo num momento como esse, sem perder a graça e o seu estilo. O estilo, né, irmão? Quero falar de estilo com você, meu irmão. Vamos falar de estilo. Cara, eu gosto de estilo, mano. Eu gosto. Eu acredito, eu confesso a vocês, eu sei que às vezes eu dou uma exagerada. Eu dou uma exagerada, eu sei. Cara, mas eu gosto muito de estilo, eu gosto muito de óculos grande, gosto de tênis grande, tá ligado? Cores. Eu gosto de jaqueta, cores. Hoje é um dia meio frio e tal, então eu vim com um cinza e um preto básico, pra não ficar muito exagerado. Mas eu vim no meu estilo. Eu vim no meu estilo, tênis combinando, que a gente gosta, né? E o óculos, a roupa não pode faltar, né, mano? Esse corte, você inspirou o Carlitos Tevez ou o Tevez te inspirou? Agora o cara tinha que buscar essa aí no fundo do baú. A verdade é o seguinte, eu vi o Tevez com esse... Como é que tá o áudio aí? Tá bem? Porque eu tô muito aqui, né? Tá bem, né? Tá bem. Eu vi o Tevez com esse corte e falei, pô, legal esse corte aí. Mas não fiz na época, eu usava meio careca. Aí eu vi uma outra pessoa usando. Eu vi outra pessoa usando, eu falei, legal. Mas parou também rapidinho. Falei, peraí, gente, um corte tão legal, o pessoal deixa de usar rapidinho. Aí eu deixei meu cabelo crescer. Quando cresceu rapidinho, eu falei, eu quero esse estilo aqui. Manda ver nos cortes aí, meu irmão. Você tem um cara específico que corta seu cabelo ou você não tem essa... Cara, olha... Porque o Dexter é lá, naquele horário, naquele... Estamos falando de Dexter. É outra certo? parada. Estamos falando de Dexter. Se não for com a mesma tesoura, talvez nem role. Nem rola. Tá ligado? Não é a mesma tesoura, então não vou. Não, e ele fala assim, ó, tem um fiozinho aqui. Dexter, eu vou te falar, é um comédia. Nossa, ele é. Calma aí, ó, comédia pra nós que estamos falando aqui, ó, é nosso amigo. Vai chamar de comédia não, que vai se dar mal. Ele vai fazer igual o cara lá que teve que se explicar. Você viu, né? Não, mas o Dexter é muito doido porque ele é leonino, né, irmão? Minha esposa também é leonina. Então ela falou pra mim, olha, eu sou leonina, só um leonino pra entender outro leonino. Entendeu? Só. Ele é vaidoso. Ele gosta de ser vaidoso, ele gosta de chamar a atenção e gosta de ter razão. Igual eu também. E ela falou pra mim, né? Ele vai até o fim. Ele vai. Mas é aquela parada. Ele sabe que ele pode ir porque ele tem razão. Tem razão. Certo? Quando você tem razão, rapaz, beleza, vai que vai. Eu já tive uns B.O. com o Dexter por causa desse negócio. Você já viu razão no futebol? Onde vai encontrar razão no futebol? A minha razão não é a sua no futebol. É falta pra mim, mas não é falta pra você. E aí? Mano, já Dexter... passamos uns apertos no quadrado, rapaz. Não, Dexter, pô, tava falando com tal fulano. Pô, fulano de tal, vou te falar. Falei, não, mano, não tem nada a ver, mano. Aqui tem outro falando lá, esse aí também. Falei, calma, mano. Pô, vou falar de ninguém. Caramba, mano. Que é outro mano que carrega um baita de estilo, né? Quem? O Dexter? Pô, mano. É cheio de estilo. Mano, o Dexter, eu gosto... Eu sou suspeito pra falar dele, porque eu gosto dele. E o louco do Dexter é que eu gosto dele porque ele é um cara muito sincero. É um cara que, se um dia eu estiver pisando na bola, se estiver fazendo alguma coisa errada, ele é um cara que vai chegar pra mim e vai falar. Tá ligado? Com as melhores intenções. Isso é amizade, mano. Isso é amizade. Amizade não é aquele que só fala o que você quer ouvir. Tá ligado? Quem só fala o que você quer ouvir é colega. Irmão, você me falou uma parada muito louca. Eu posso falar isso com propriedade, eu sou padrinho dele, nos identificamos como irmãos mesmo de verdade. A hora ele me fala, pô, você é um pai pra mim, e eu recíproco, né? Isso eu falo. E a gente troca muita ideia, eu vejo o Dexter vivendo alguns momentos.
e eu faço contraponto com a molecada nova hoje, né? Porque o hip hop tá indo para outros caminhos que eu acredito que não deveriam ir. Mas Não é digo, inevitável. não digo não ir pelo caminho do faturamento, de Sim. mudar a história de viver, porque a gente se espelha também na gringa lá, que os caras são milionários, porque o mercado fonográfico lá é milionário e aqui está se tornando isso também. Mas, como nós falamos anteriormente, não podemos perder nossa essência e ignorar nossa história. Sim. De onde a nossa ancestralidade, nós temos um compromisso com a nossa ancestralidade. Essa é a nossa principal herança. E o Negrão carrega muito a ferro e fogo isso. A ancestralidade e a disciplina que a gente adquiriu naquele quadrado que para sobreviver, por aqui tem que ser, né? Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda, senão me basta, vira desanda. Então, essa ideia que a molecada hoje não está entendendo essas mensagens. Você tem que manter isso como colunas de sustentação da nossa caminhada. E o Dexter, às vezes, bate de frente com a molecada num conceito, por exemplo, chegar num ambiente, você tem que cumprimentar um por um, sim, olho no olho. Se não der para cumprimentar, saudar a todos. Né? E nisso, pra gente, soa muito mal quando alguém não nos olha, quando alguém não nos cumprimenta. Fala, pô, você... A gente não tem dúvida da nossa caminhada. Mas você volta alguns minutos atrás e fala, peraí, será que eu fiz algo, mandei errado e tal? E isso vem repercutindo porque vai formando opiniões de algo que ele não é, ou de algo que eu não sou, ou de algo que você também não é. Né? Como você mesmo diz, hoje eu me lapido todos os dias, eu procuro ser uma pessoa melhor todos os dias. Essa perfeição, ela é uma ideia. A perfeição é uma ideia. E não tem nada mais forte do que uma ideia. Então você nunca vai ser tão forte quanto essa ideia. Pode crer. Que é a perfeição. Você nunca vai alcançá-la. Porque todo dia, através da busca da perfeição, você pode cometer um erro e você já não vai ser mais perfeito. Pode crer. Porque é a nossa luta constante do nosso eu, né? O nosso fórum íntimo, né? de procurar isso. Então, isso que você me falou me arremeteu a isso. E ao longo da nossa caminhada, parece que a gente vai peneirando, gente nova saindo, gente de antigamente voltando, que é o ciclo, né? Sim. Por quê? Porque a sinceridade, a honestidade, principalmente nos momentos que estamos vivendo hoje de autoafirmação, rede social, essas coisas, tem levado a nossa imagem até para um outro campo que não é a verdade. Pode crer. Já aconteceu isso contigo, da sua imagem ir para um campo que não é verdade do que você é? Algumas vezes, cara. Algumas vezes. Eu por exemplo... Qual foi o caminho? Como eu sou uma pessoa que trabalha com vários... setores da comunicação, rádio, TV, cinema, eu às vezes, hoje as pessoas estão mais acostumadas com isso, né? Mas no início, principalmente, eu fui muito cobrado, a pessoa falando, você está se vendendo, você se vendeu, sabe o que é? Agora você é playboy. Muita gente fala isso pra mim, agora você é playboy, só anda com os playboy. Cara, é o seguinte, é tipo assim, se eu conheço só, se a gente tem um grupo de amigos que somos só nós, aqui, só nós, as pessoas vão ver sempre a gente juntos. A partir do momento que algum de nós faz amizade com alguém de um setor diferente, as pessoas vão começar a ver algum de nós aqui com pessoas diferentes. Isso não quer dizer que nós deixamos de ser amigos ou deixamos de ser as mesmas pessoas. Simplesmente estamos conhecendo pessoas diferentes. E isso aconteceu comigo. Quando começaram a me ver fazer muita foto com gente de cinema e tal, da TV... o cara se vender, o cara... Mano, não existe isso. Eu estou apenas buscando o meu desenvolvimento profissional. Eu não sou um cara que, como eu falei e vou repetir, não fiz faculdade de jornalismo, não fiz faculdade de comunicação, eu não fiz nada disso. As coisas vieram aparecendo, eu fui aprendendo. E isso você conhece, acaba conhecendo as pessoas. Entende? Então, muitas pessoas que antigamente não faziam parte do meu ciclo de amizade, hoje fazem. Então, hoje, se eu fizer uma foto com todos os amigos ou as pessoas que eu conheço, se eu fizer uma foto hoje, você vai ver que é bem diferente das fotos que eu fazia nos anos 80. Tá ligado? Mas eu continuo sendo a mesma pessoa buscando melhorar. E uma outra coisa que eu acredito muito, Taíde, que você levou para esse público também, para essas novas amizades, para essas novas pessoas, a imagem verdadeira do que você representa, o hip hop. Sim. As pessoas colocou uma lupa que tirou, vamos dizer, aquela miopia sobre o nosso movimento, sobre a nossa cor, sobre o nosso estereótipo, sobre o estilo que a gente acabou de falar, sobre a fala, sobre a cobrança, porque a gente fala com cobrança também, porque, opa, não estou aqui de favor, não estou aqui de
de dó, eu tô aqui por conquista. Pode crer. E os nossos iguais não entendem que isso é uma conquista. Você não foi pensado assim, ó, vamos colocar aqui porque é uma cota. Não. Eu conheço, principalmente eu, conheço muito sua trajetória. Ao passo que você foi se manifestando com clareza, com propriedade, através das suas músicas, das suas entrevistas, fala, pô, esse cara tem que estar aqui, porque ele se comunica bem. Sim. Ele fala bem. Eu sempre digo, né, para os meus amigos pretões, meus parentes pretões, eu digo assim, cara, quando a gente chega num lugar, a gente é rotulado. Quando a gente chega num lugar, a gente é rotulado. Mas quando a gente abrir a boca, a gente tem a obrigação de surpreender. E é isso que acontece. Quando a gente abre a boca, a gente surpreende. As pessoas percebem, pensam uma outra coisa porque elas já têm uma ideia formada sobre nós. Sabe o que é? Teve um outro dia, um cara, deixa eu ver só se é esse parceiro aqui, quero ver, é ele mesmo. Eu cheguei outro dia, eu fui fazer uma entrevista no lugar, e o Fernando Mitre, que é um jornalista conceituado, respeitado, e ele trabalha, quando eu falei com ele, foi lá na Band TV. Cara, do nada ele virou pra mim e falou assim, pô, eu gosto muito da maneira como você faz as suas abordagens, como você conversa, desenvolve. Onde você fez sua faculdade? Ele perguntou pra mim. Eu falei, cara, eu fiz a minha faculdade, foi na rua, na esquina. Minha faculdade é a faculdade da vida. Você nunca fez? Eu falei, não, nunca fiz, cara. Isso pra mim, cara, foi uma grande conquista. Porque um jornalista renomado, respeitado, perguntou pra mim onde eu fiz faculdade. E eu não fiz. Então quer dizer que eu tô fazendo o trabalho certo. Chamando a atenção. Sem ter feito a faculdade. Ou seja, eu absorvo as informações e tento desenvolver da melhor maneira possível. Por quê? Porque nós somos assim, cara. E uma coisa que eu acho legal pra caramba em você, Taíde, que você tem o seu jeito de ser. Você Sim. não perdeu a essência, você não imita ninguém. Você não... Sim. Eu falo assim, eu tenho que fazer mais ou menos desse modelo. Não, você entrevista com a sua mesma característica. Sim, de sempre fala, faço isso. De conquista, de abrir, né? Eu fui convidado agora para um evento, para uma palestra que vai ter no Rio de Janeiro, chama Rio to See. Você vai estar no Rio to See? No Rio to See. Você tá brincando? Juro. Que dia? Dia 29. Puta, eu não sei se eu vou estar no dia 29, vou estar lá também. Vai? Vou estar lá. Olha isso, Rio to See, 29. Cara, mano. Você vê, olha onde eu imaginaria que eu pudesse estar na Rio to See. Pode crer, pode crer. Então estaremos na Rio to See. Estaremos na Rio to See. Eu vou fazer lá um pré-lançamento do meu disco, inclusive está saindo disco novo. Olha. Corpo Fechado, Mente Aberta. É o título do disco. Corpo Fechado, Mente Aberta. Porque é um título que remete ao meu primeiro disco, minha primeira música, chamada Corpo Fechado, que foi lançada em 88. E Mente Aberta é como eu me vejo hoje. Uma pessoa um pouco mais evoluída. Então, unir útil ao agradável. Que é o que nós estamos falando aqui no Pais e Filhos. É isso mesmo. Antes e o depois. Uma vez filho, agora pai. É isso mesmo. Então a gente vai estar no Rio to See, nós estamos no Rio to See, mano. Que louco, hein, mano? Olha os pretos onde chegou, mano. Eu vou caprichar no visual. Eu vou caprichar no visual. Não. Falou? Não, eu já imagino como você vai chegar. Eu posso imaginar, mas eu vou é sempre uma caprichar. Surpresa, né? Vou caprichar no visual, fica tranquilo. Eu não posso ser extravagante, eu vou naquele básico, porque... Nada, mano. Tem que ser extravagante, cara. Eu vou naquele preto, no básico, porque... Se eu pudesse, ia chegar com esse litro aí, com essa garrafa de uísque lá, mas aqui não pode. Mas senão eu iria. Rio to See, cara. Que quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Que legal. Parabéns, hein? É sinal do reconhecimento. Como você falou, o Mitre perguntou onde você fez faculdade e a vida te ensinou. Eu estou na Rio to See porque a vida me mostrou esse caminho. Louco, né, mano? A vida me levou até mais uma coisa em comum, hein? A vida mais uma coisa em comum, irmão. Olha que louco, sensacional. E aqui, vamos dizer assim, que essa é a melhor ostentação, vamos dizer. Que é uma que eu vou te falar agora, cara. Eu vou agora, em julho, 1, 2, 3 de julho, participar de uma palestra na França. Uma universidade na França. Manda um francês aí que eu quero ver, vai. Oui, ça va. Oui, ça va. Va bien. Va bien. Très bien. Va bien, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Oui, ça va, très bien. Oui, très bien, très bien. Bonjour. Oui. Oui. Tem coisa biquinho, né? Cara, eu acho o idioma francês um dos mais elegantes do mundo. Eu gostaria de falar francês, cara. Bonito. E o francês é muito louco, porque é uma mistura de latim com espanhol, né?
Você entende algumas Tem uma palavras. miscigenação na É muito coisa, louco né? isso. Eu gosto muito do francês. Deixa eu refazer minha frase. Eu gosto muito do idioma francês. Como é que Lá você ele. fala? Lá ele. Eu gosto muito, eu acho muito elegante o jeito de falar, sabe? E eles gostam da arte brasileira. Eles adoram. Irmão, isso é assim, algo, como as pessoas dizem, né? Eu acho muito interessante essa fala, e eu compartilho dela, que é viver o extraordinário. Viver extraordinário. O que você já sentiu na sua vida de viver o extraordinário para você? Por incrível que pareça, meu irmão, eu sempre falo às pessoas, ser pai. Ser pai ou viver o extraordinário? Mano, é incrível porque é o seguinte, na primeira filha foi emoção bombástica. Na segunda filha, emoção bombástica. Terceira, emoção bombástica, Esse tá é o ligado? extraordinário. Cara, é extraordinário você poder ver que tem o poder de criar uma outra pessoa, irmão. Você segurar um ser que naquele caso, se você não estivesse ali, aquele ser não existiria. Não existiria. É muito louco. E se você abandonar? Cara, se você abandonar, tem duas coisas, né? Ou você vai perder alguém que poderia te dar muito amor, certo? Ou você vai conviver com muito ódio por si próprio, porque uma hora a ficha cai. E vai perder uma grande chance de propagar o verdadeiro amor. E de você ser feliz, né? De ser feliz. Então, esse bagulho de abandonar, irmão, não conte comigo. Não conta. Não conte comigo. Somos dois. Eu dei muita mancada na minha vida. Muita mancada mesmo. Até porque quando você é pai pela primeira vez, você, no meu caso, totalmente inexperiente. E aí você dá as suas mancadas e tal, e você já tenta aprender pra a segunda, e aí vem a segunda, você vem a terceira, você tenta então aprender ainda mais com a terceira. E ainda ser melhor ainda. Porém é o seguinte, cara, sempre tentando evoluir para não cometer os mesmos erros sempre. Sensacional. Sempre. Isso aí. Irmão, agora eu vou entrar aqui na outra lupa, que é a última lupa aqui da nossa troca. Não é o último assunto, tá, pessoal? Mas é nessa ordem que eu criei aqui, é a última lupa. Falando de responsabilidade com esse ser, que depois ele cresce, né? Cresce. Que dera ficasse sempre pequenininho no nosso colo, né? Mas Poxa cresce. vida, viu? Mas aí a gente ia ser pequenininho também. A gente não teria, não faria sentido. Então a gente tem que estar preparado para isso. E nos preparando para isso, irmão, eu quero falar justamente essa lupa, para mim, ela representa... Né? Ostentação, irmão. Ostentação. Ostentação. E é essa ostentação e o universo dos jovens, com base no universo dos jovens que nós éramos, Lago São Francisco, Sei, São Bento e tal, Trenzão, Malak, Malak, Colômbia, M2000, Chinesinho, Faroite. Que é o mesmo, né? É o mesmo. É o mesmo. Faroite, que é o mesmo. Adidas Marathon. Nossa. Adidas Marathon. Vocês não conhecem, né? Bombeta da Boy. Vocês não conhecem, né? Ó, tem que ter uma câmera. Já vou dar uma dica. Tem que ter uma câmera virada pra lá. Pra lá. Que pra mostrar a cara quando a gente pergunta. O espanto. O espanto. Esse cara não conhece. Adidas Marathon. Então, irmão, frente àquele movimento nosso dos jovens, a nossa luta, o nosso engajamento e essa realidade que a internet trouxe. O mercado milionário fonográfico de conteúdo e tudo, grana rolando para tudo quanto é lado. E me arremete também a uma frase do Brau, dinheiro na mão do favelado Moguela. Mas de vez eu vejo o Brau também dizer que é o seguinte, que o dinheiro tem que estar na favela, que a favela precisa de dinheiro, eu também concordo com isso. Mas qual a consciência que eu tenho, irmão, de quando eu jogo dinheiro da janela do meu carro para os meus iguais vir correndo atrás, se humilhando, um tropeçando em cima do outro, pegando esse dinheiro? Eu vou dizer a você, vou dar a minha opinião sobre isso aí, certo? A questão da ostentação, inclusive essa lupa aí é Louis Vuitton, não é? É, Louis Vuitton. Louis Vuitton, que tem um LV ali. Eu vi. Essa é a braba. Não é baratinha não, hein, irmão? Essa foi uma conquista agora ainda. Vamos falar assim dessa história. Essa aqui eu comprei na Hungria. Fui visitar um jogador meu. Olha só, Croácia. Olha só onde o cara foi. Nós demos um rolê na Hungria. E isso é um jogador que está lá promovido também a quatro mãos, o trabalho dele dentro de campo, meu trabalho extra-campo, fora de campo. E hoje eu tenho esse privilégio, essa honra
de poder viajar, essa liberdade de poder viajar para um outro país, uma outra cultura, uma outra nação, visitar um jogador que me abraça, me chama de pai e agradece. E eu agradeço muito por esse reconhecimento, por ele ter me dado a oportunidade de fazer um trabalho e levá-lo para lá. Quem é o jogador? Renan Guedes. Renan Guedes. Renan Guedes, lateral direito do Osijek, que foi aqui base toda do Corinthians, e depois Joinville, Atlético Mineiro, Joinville, Bahia, Xerife da Moldávia e da Moldávia Osijek da Croácia. Uma caminhada, hein? E um jogador de 27 anos, e tenho um grande respeito, hoje pai de família, né, e saiu daqui jovem sonhador, e isso para mim é muito gratificante, ver a mudança, a transformação na vida do cara. Legal. E em contrapartida eu tive outros jogadores, que recentemente 2 jogadores meus não viraram, eu cuidei desde pequeno. Uhum. E um deles me ligou e me deu satisfação, falou, olha, não vai virar mais, não vai dar certo e tal. E eu disse para ele, eu concordo com você tem razão. Ele falou, poxa, mas você gastou tanta grana, isso, aquilo outro. Eu falei assim, não se preocupe com o dinheiro. Isso faz parte do processo. O que para mim é gratificante, valeu muito a pena, que eu ajudei você e a sua família a te formar um bom caráter, um bom cidadão, um homem. Onde quer que seja que você vá trabalhar, com essa garra, com essa determinação, com essa vontade, você arriscou, você tentou até o último. Leve toda essa garra, essa determinação para uma outra profissão que você vai se dar super bem. É isso mesmo. Então veja, eu falei de atravessar o mundo de um jogador que teve sucesso e estou falando de um outro que não conseguiu ter sucesso. Mas tentou. E que através dessa forja, dessa luta, se formou um grande caráter. Essa é a minha preocupação, irmão, enquanto o mercado do futebol traz uma grana, hoje eu trabalho no mercado do cinema, traz uma grana, traz, mas não é isso que me define. O que me define é essa trajetória de eu poder te promover, você poder me promover, a gente promover o outro e a gente fazer história, a gente sair de uma realidade de pobreza, de miséria, de julgo, de abandono e sermos reconhecidos pelo que nós somos. Não podemos ser reconhecidos. Legal, da hora. Tenho condições de comprar? Tenho. Gosto, acho que estiloso. Estou falando com um cara que mostra o que é ser estilo, moda e tudo. Então eu gosto de um estilo também. Mas isso não faz o meu caráter. Pode crer. Me dá um bem-estar, me sinto bem, é meu conforto. Eu posso. Mas o que eu vou oferecer através dessa informação? Através do meu carro? Eu conversei com um parceiro nosso que hoje está na série com a gente. Em 2012, mais ou menos, eu fui lá no Capão, quando inaugurou o campo lá no Capão, lá na Quebrada do Brau. Daí você me chamou, padrinho, vamos lá e tal, vamos com a rapaziada. Eu agredi a sociedade lá, local. Como que eu agredi a sociedade local? Eu cheguei com um Camaro. E eu não tinha condições de ter um Camaro, mano. Uhum. Honestamente trabalhando, não tinha. Mas eu tinha um Camaro porque pela outra via. Uhum. E o que eu levei nessa minha conduta, uma informação que não pode ser propagada, que mais ou menos ela soava como se o ilícito compensava. Não estou dizendo que a rapaziada de hoje está trabalhando com ilicitude e mostrando uma outra realidade. Sei. Eu estou dizendo que mesmo hoje, eu vivendo uma realidade profissional, eu tenho que dizer que essa minha conquista aqui foi através de um trabalho suado e das oportunidades que surgiram que eu não deixei escapar. Uhum. E que você também pode chegar nesse objetivo aqui sem que você se corrompa, sem que você permita que o sistema que a gente cria também, Sim. que a gente manipule esse próprio sistema, te leve para uma enganação. Cara, eu penso o seguinte, eu acho que se hoje o pessoal que faz música de favela não tivesse ganhando dinheiro, falando especificamente do rap, se não tivesse ganhando dinheiro, eu acredito que tudo aquilo que eu passei, que eu batalhei, que outras pessoas também fizeram, não teria valido a pena. A gente sempre faz as músicas mandando a nossa mensagem, mas sempre também visando algo melhor. Eu me lembro quando a gente fazia, no início, a gente fazia show de graça para divulgar o seu nome. Estou chegando, sabe como que é? Estou chegando, vai ter um show em tal lugar, então vou lá, vou fazer uma música lá para divulgar meu nome. Hoje não, hoje você faz divulgação você faz show para ganhar o seu dinheiro, e não é qualquer dinheiro. Eu me lembro que eu já pagaram R$500 no meu show, e que me ajudou muito.
com certeza me ajudou muito. Nem comparado com os cachês de rap hoje em dia. Beleza, você tem que cobrar pelo seu trabalho. A partir do momento, na minha opinião, a partir do momento em que você deixa de lado a sua... Como posso dizer? A partir do momento que você deixa de lado o seu conceito de comunidade, a partir do momento em que você não demonstra nenhum respeito pela história dos seus antepassados, porque antepassado, o pessoal pensa assim, ele vai falar de Zumbi dos Palmares, ele vai falar disso. Não. Antepassado, às vezes, é o avô que você nem conheceu. O antepassado é alguém que o seu avô ainda está vivo, mas o pai dele que você não conheceu é seu antepassado também. Você não precisa viajar 200 anos atrás. Às vezes, 50 anos já é um seu antepassado. A partir do momento em que você esquece isso e começa a fazer pessoas correrem atrás do seu carro para jogar grana, você, na minha opinião, eu entendo como se tudo aquilo que os seus antepassados fizeram não valeu de nada. De nada. Porque você não está respeitando a geração atual. Essa geração atual é a geração que futuramente alguém vai falar na geração passada. Assim como alguém vai falar da sua geração. Na geração passada teve um cara que fez assim, assim, assado. Então, quando você perde essa noção, você perde muito mais do que a noção. Você perde basicamente tudo. Porque a grana, ela vem e a grana vai. A grana vem e ela vai, irmão. Enquanto você tiver grana, você vai ter muita gente do seu lado. A partir do momento que você não tiver mais grana, você vai ver quantas pessoas vão sobrar. Presente. Passei por isso. Tá ligado? Eu passei por isso também, cara. Família. Tá ligado? Não arredou o pé. Tá ligado? Mas um monte dos meus camarotes lotados sumiram. Eu fiz uma parada quando eu era solteiro. Eu morava sozinho e eu morava num sobrado muito grande. Grande, gigantesco, cara. Uma sala gigante, 4 quartos, 2 varandas, quintal no fundo. Gigante. Toda vez que eu saía de uma balada, eu levava todo mundo pra lá, irmão. Eu era a melhor pessoa do mundo naquele momento. Levava todo mundo. 10, 15 pessoas. Fazia farra a noite toda. E eu pagava tudo. Pagava tudo. Bebida, tudo. Chegava pizza, tudo era eu. E eu gostava. Anfitrião. Eu gostava disso. Às vezes é mais gostoso você dar um presente pra alguém do que você receber. Mas eu gosto também de receber presente, viu? Cara, de repente, as vacas magras começaram a aparecer. Aí acabou o dinheiro. Aí acabou o trampo, começou a ficar tudo difícil, cara. Se ficou 2 do meu lado, foi muito. Sumiu, rapaziada. Sumiu todo mundo, cara. Sumiu todo mundo. O telefone não toca. E você quer saber? Eles não são culpados, não, irmão. Você não tem que jogar essa responsa pra eles. A culpa é sua. Porque você foi a pessoa que abriu a porta da sua casa, que chamou todo mundo. E se tem comida, se tem bebida, se tem alguém pagando, eu tô lá. Eu vou lá pra curtir. Então, eu me peguei muitas vezes falando assim, pô, eu fiquei cheio de falsos amigos. Não, na verdade, eu abri espaço para que pessoas que não eram minhas amigas se aproximassem de mim. Você tá entendendo? Porque os amigos de verdade eu conservo até hoje. E esses amigos de verdade, por incrível que pareça, nunca estiveram nessas festas. Eu não me lembro de um dia dos meus amigos de verdade estarem nessas festas. Por quê? Porque eu só chamava as pessoas que estavam disponíveis no momento. E quando eu precisei que essas pessoas estivessem disponíveis para mim, elas não estavam. Não estavam. Mas os amigos de verdade estavam. Você está entendendo? Então não é a quantidade. Nunca foi quantidade. É sempre qualidade. Qualidade. E você aprende isso da pior maneira possível, mas é bom. É bom você aprender. É bom. Tem coisas na vida, cara, que não é um abraço que vai te ensinar. Tá ligado? É um empurrão. É um empurrão. E muitas vezes eu prefiro um empurrão que um abraço, irmão. Porque o abraço é falso. Quantas pessoas não foram esfaqueadas com um abraço falso? Jesus Cristo foi traído por um beijo no rosto, seguido de um abraço. Foi o código. Você tá entendendo? Então, mano, pode me abraçar, mas eu vou preferir mais um empurrão do que um abraço. Pelo menos um empurrão você tá mostrando quem você é, que você tá descontente com alguma coisa que eu fiz, tá ligado? E vai falar. E depois disso pode até vir um abraço sincero. Sabe como que é?
Então a gente tem que saber. E eu assim, e voltando ao que eu estava falando da ostentação, eu entendo. Essa molecada está vivendo um momento que é só delas. Essa rapaziada aí, é só eles no bagulho agora que estão oferecendo para o público o que o público quer ouvir, usando as ferramentas de maneira adequada. Porque, se você tem internet, vive na era da internet e não usa a internet a seu favor, desculpa, você está ultrapassado. Você tem que saber usar o mínimo possível a seu favor. E eles sabem usar. Eu tiro meu chapéu para isso. É isso aí, estou aprendendo com vocês. Agora, não esqueçam que existe uma luta que vai além do que vocês compreendem. Que vai além de mim, além dos seus pais. Que vem de muito tempo. E que para você hoje estar de pé, ganhando o seu dinheiro, que você pode jogar pela janela ou fazer o que você quiser, muita gente teve que cair. Muita gente teve que derramar sangue e suor. E isso você tem que saber. Isso você tem que valorizar. Para que você sempre que pegar um dinheiro na mão, você dê valor a ele. Porque junto com aquele dinheiro está vindo muito sangue e suor de muita gente que você nem ouviu falar, que você nem sabe que existiu, mas que colaboraram para que você hoje esteja ganhando o seu suado suor. Suada grana, que às vezes nem soa muito, viu, irmão? Às vezes nem soa muito. Mas é o seu momento, então aproveite, mas não perca a sua consciência. Mais rico que a sua consciência não existe, mas se você não valorizar, você vai continuar sendo pobre, porque grana no bolso vai te dar condições de conquistar muita coisa, mas a sua consciência vai te dar condições de manter a sua riqueza, em todos os sentidos. O seu espírito rico. Sem dúvida nenhuma. Irmão, falando disso... Eu falo pra caramba, né? Eu falei pra vocês que eu falo pra caramba, mas irmão. é com uma propriedade que é sensacional, que permeia a gente de verdade, permeia o nosso cérebro, a nossa alma, a nossa pele, a gente consegue entender. Então, eu quero falar, porque o meu produtor já me apontou ali um cartaz de 10 minutos. Poxa, é sempre 10 minutos, né? Já que sempre 10 minutos, já estamos mano. pra transparência, nós vamos já expor o cara, né, meu? Deixa eu só falar aqui, ó, minha família linda. Olha que coisa linda ali. Taíde, me fala, aproveitando o ensejo da foto, tá ali. Posso pegar aqui, né? Sim, lógico, à vontade. Quem são essa família linda? Aqui, ó. Olha só. Aqui é o seguinte, aqui tá bom? Tá bom? Aqui sou eu, é óbvio. Mas é o seguinte, eu vou começar pelo começo, tá? Essa é a Tamires, minha filha mais velha, a primeira. Essa aqui é a Maia, minha segunda filha. Minha terceira filha, Ana Cristina. Cara, é muito inteligente, muito esperta, sabe? Isso é a geração, vou te falar, viu, irmão? Diferente, né? Essa daqui é a minha guerreira, minha esposa, ela que domina a situação por completo. Brava, conheço, brava, enérgica. Mas olha, é a minha família, cara. Toda vez que eu tenho problemas, toda vez que eu tô meio pra baixo, assim, e as dificuldades não param, né? Toda vez que eu tenho uma dificuldade, qualquer coisa parecida, eu fico olhando e falo, mano, olha a conquista. Mano. Seu porto seguro. É uma conquista, cara. Você volta e se refaz, né, irmão? É uma conquista que não tem... Eu conheci a do meio, aquele dia que a gente tava no evento do Dexter, né? Conheci a do meio, foi? É, a Maia. É, a Maia, né? Que tava com a gente aquele dia. Ela hoje também trabalha como produtora comigo. Olha que legal. É maquiadora, muito boa, inclusive. Tá no mundo do business, do show business. Essa tem a vida dela, né? Já é casada. É casada. Uhum. Essa aqui tá decidindo o que ela vai ser na vida. Quando será que o Taíde vira vovô? Cara, eu já me fizeram essa pergunta. Eu vou falar pra você. Tô falando fora do microfone, né? Vou falar pra você, cara. Eu já fui mais... Eu já quis mais, digamos assim. Ô, Taíde, vou falar pra você, cara. Eu não quero Eu tenho essa experiência. Você paizão do jeito que é, na hora que você vê uma tampinha assim, falando assim, vovô... Eu sei, mas eu não quero colocar essa pressão nas meninas. Não, normal. Senão, normal, ela vai dizer, não, eu tenho que ser mãe, tem que ser... Não. Não. Vai no com seu muita naturalidade, né? No seu tempo. Mas digo, quando você ouvir essa palavra direcionada a você, cara. Ah, nem fala, já dá vontade de chorar sem ver. Imagina vendo o bagulho. E outra, não fala vovô, né? Enrola pra mim, é bobô, com alguma coisa de vô. Você já passou por isso? Pô, eu tenho 2. É mesmo? 7 e 6 anos. Que louco, hein? Que é a transformação da minha vida, cara. Que é aquilo que você falou com o psicólogo lá, né? O terapeuta. Com o terapeuta, Você começa a entender que realmente eu não sabia quem eu era. E ainda nem sei quem sou.
É muito doido. Mas algo que habita em mim é uma coisa que eu não sentia há muito tempo depois delas. Que é um amor de verdade, cara. É inexplicável, né? Que é um amor inexplicável. Agora eu entendo porque eu me derretia tanto com a minha avó. Porque só aquele olhar me encantava. Dizem que os netos são para os avós a diversão plena. Por quê? Eles brincam, eles passam o tempo, se dedicam, mas não têm a obrigação de cuidar. Mas mesmo assim ainda tem avós que não querem que os netos vão embora, que ficam lá no final de semana. As minhas não saem de casa. Elas na semana com a gente, ao contrário, na semana com a gente, porque estudam lá, comigo com a minha esposa. E na sexta-feira, por exemplo, hoje é feriado, né? Seria feriado? Edita aí, mano. Seria o corte. Então, quer dizer, elas ficam com a gente de segunda a sexta. Sexta-feira minha filha pega no colégio e só volta talvez no domingo ou na segunda-feira. Domingo à noite ou na segunda. Então na semana elas se identificam que a casa delas é comigo na semana. Louco, e eu não abro mão disso porque todo o tempo que eu fiquei distante da minha filha, a gente tá falando de pais e filhos aqui, é difícil de falar isso. Todo esse tempo de 15 anos longe da minha filha no cárcere, né, cara? Eu tiro proveito no máximo junto com as minhas netas. Que louco, cara. Quando eu posso fazer home office, ficar de casa, resolver minhas coisas de casa, é para ficar perto delas. Que doido, mano. E isso é muito louco. Então por isso eu te disse, quando você vê um negocinho daquele pequenininho te chamando de vô, cara, dormindo nos seus braços, e você falando, isso aqui é filho do meu filho. A linhagem, né? A linhagem, você fala, caramba, a minha espécie está sendo perpetuada. Eu quero chegar nesse ponto, mas não quero pressionar ninguém, Não, viu, filhaço? Calma. Não quero pressionar ninguém. Calma. Tá? Ó, é o seguinte, eu quero aproveitar aqui Sim, irmão. e agora temos o quê? 7 minutos. 7 minutos. Olha, entrou em choque, você viu, né? Não, eu quero aproveitar e já falar que é o seguinte. Temos lançamento na área. O que vem por aí é isso. Temos lançamento na área. Lançamento na área, irmão. Já saiu. Vambora. Não sei se já escutaram, se já assistiram a música Pega a Visão. Pega a Visão. Participação do Djonga. E temos videoclipe também. Procure aí no YouTube, nas plataformas de sua preferência. Escutem e assistam. E o disco que sai no dia 23 do 5, agora. Chama-se Corpo Fechado, Mente Aberta. Espero que vocês possam tirar a sua conclusão. Corpo Fechado e Mente Aberta. Tem várias participações nesse disco aí. Você vê com Djonga, pesado. Nego Max, Exato. Fat Family, Caju e Castanha. Temos a participação de Ana Preta, Maloqueiro Anônimo, Arnaldo Tifu, músicas produzidas pelo DJ Max nos beats, Felipe Mayfield e uma música do saudoso DJ Elo Branco, que esteja iluminado onde estiver, meu irmão. Há quanto tempo você não lançava um single como esse, irmão? Cara, nesse momento, dessa fase da minha carreira, eu tô lançando um single sempre que posso. Sempre que pode. Então eu lancei um single o ano passado chamado Ritmo e Poesia. Lançamos o Meu Nome Não É Xande, que só fica me confundindo com Xande de Pilares. Lançamos um samba chamado Meu Nome Não É Xande. Procure e deguste. Deguste, que sensacional. E vamos lançar agora esse com o Djonga. Com o Djonga. Com o Djonga, que é o Pega a Visão. Ah, não, peraí, lançamos também com o MV Bill, que é o nosso rap. Que é o rap. Que é o nosso rap. Então pega a visão, você que tá aí. E lançamos agora com o Djonga, Pega a Visão. Eu confesso que não estava por dentro, mas já vou sair já curtindo. Por favor. Porque sou fanzaço e o Djonga Podemos dizer que o Djonga é nova geração ou uma geração intermediária? Eu acho que o Djonga é uma geração atual. A geração atual, né? Uma geração atual. Eu acho que ele, inclusive, essa questão de nova geração, acho que nada melhor que a própria pessoa para definir. Porque ele é uma revolução tremenda também. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele é uma revolução na letra, na voz, na postura, em trazer. Um cara super engraçado. Demais. Super engraçado. Jovem pra caramba. Gente boa. Professor de história. Muito gente boa mesmo. Eu gosto muito dele. E ele fazendo esse som comigo, com certeza foi um grande presente, porque é a transição, é a caminhada de quando eu comecei até agora. E daqui ainda pretendo lançar uns 2, 3, 5 discos, o quanto for possível lançar. Sensacional. Você vai longe, meu. Você tá um jovem? Sou jovem. Um jovem. Sou jovem. Rapaziada,
Eita! Pais e filhos, Pais hein? e filhos. Pais e filhos, coloca na sua agenda aí e não percam as programações. É isso, né? Com as Oh, programações, só para saber aqui, quem é que tá aqui com a gente? Nós temos o M10. M10, Vinícius. o Vinícius, ali o Léo, O Léo. que hoje tá comigo de piloto, tá dando uma Quarto força. zagueiro, bravo. Quarto zagueiro. Tá aí no corre dele. Tá no mercado? Tá no mercado? Ah, a filha dele joga futebol. Joga futebol? Joga futebol. Legal, sensacional. Ó, temos agente de futebol aqui. Estamos aqui. Eu não estou dando dica nenhuma. Foi só o comentário. Falou. Nós somos múltiplos, né? Múltiplas funções, né? É muito. Essa é a parada, tem que fazer muita coisa mesmo, mano. Um dia você só fez uma coisa na sua vida. Olha pra onde ela te levou. Pra onde me levou. Inclusive pra onde você tá agora. Então nada é descartável. Nada é descartado. Tudo tem que ser avaliado. Você teve uma tremenda fala agora que é: eu não consigo acreditar até hoje que Deus me deu o caminho de transformar. Bom, aqui a gente pode falar, nosso podcast, todas as merdas que eu fiz em minha vida em coisas boas. Porque a informação de tudo aquilo que eu vivi, com a rapaziada que a gente encontrou nessa trajetória, a gente pode trazer como informação valiosa e verdadeira de como sobreviver. Sem dúvida Sem nenhuma. precisar correr risco. Sem dúvida nenhuma. Agora, veja bem o que você disse. Todas as merdas que você fez. A merda, o que é? Se você prestar atenção. Ela é um adubo. Se você souber usar a merda no lugar certo, ela vai brotar alguma coisa boa. Ou uma horta, ou uma flor bonita, mas vai... Que poeta! Então a gente sabe que as merdas também podem ser coisas boas. Podem brotar coisas boas. Pode tirar coisa boa dessas merdas. Então, como diz no cinema, no teatro, merda pra nós. Peraí, calma. Aí eu tenho que refazer. Vamos lá. Batalhei tanto pra sair da merda e o cara quer me jogar na merda de volta. Mas aí, no cinema, no cinema você sabe, no teatro, No merda. teatro, Sabe por que essa história? Vocês sabem disso, pessoal? Fala. Você sabe por que essa história? Essa história nasceu que é o seguinte, no começo do teatro, isso é uma realidade, no começo do teatro, não existiam os teatros grandes que existem hoje, né? Os teatros eram em qualquer lugar. E muitas vezes, as pessoas naquela época, chegavam de cavalo. E não tinha asfalto nem nada, chovia e tal. Então, quando você chegava na frente de um teatro que estava cheio de cavalo e muita lama, muita merda, é porque o teatro estava cheio, estava lotado. Então, quanto mais merda tinha, mais pessoas tinham pago para ver o espetáculo. Então, quanto mais merda, melhor. Melhor será o show. Sim, mas no meu caso, batalhei para sair da merda. Como eu não sou do teatro, certo? Mas eu respeito. Respeito. Sensacional, Taíde. Meu irmão. Eu agradeço, Angelo. Uma gratidão sem tamanho por tudo, pela sua presença, pela história bem contada, pela sensibilidade, pelas mensagens, sobretudo, que esse é o nosso grito, que ele vá bem longe, que ele chegue. Muito honrado para mim. É um prazer inenarrável, irmão. Somos sobreviventes. Somos sobreviventes. Eu agradeço, falou? Rio to See, estamos aí. Logo. Estamos aí, até rimou. Até rimou. Vamos que vamos. Tamo aí, Angelo. Pais e filhos, hein? Tamo não se junto. esqueçam. Então, ó, junto com o Taíde, nosso irmão, nosso parceiro, curte, compartilha, comenta. Indique, faz tudo o que você quiser, mas leva essa mensagem bem longe, porque essa de hoje foi bem louca. Foi da rua de cima pra rua de baixo, Pode crer. pra rua de riba, nariz quebrado e tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância. E podem mandar sugestões também, né? Mande Tem vocês que gostariam de ouvir aqui conversando, que tipo de assunto pode ser abordado, porque isso aqui é um meio de comunicação, pode ajudar muito também no desenvolvimento da nossa cidade. Muito importante. Sobretudo dos nossos jovens e pais e filhos, porque aqui a gente desenvolve até pais. E eu não posso deixar de mandar um beijo para as minhas filhas, Tamires, Maia, Ana Cristina, e também Ana Cristina, senão vai falar, falou meu nome errado. E para minha esposa, Ana Preta, amo vocês e vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Tamo junto.